bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Espírita Amigo Germano. O tema da nossa palestra de hoje é: ser um bom espírita é calar sobre os erros e imperfeições dos outros? E antes de iniciarmos, vamos tentar fechar os nossos olhos um pouquinho, tentar acalmar as nossas mentes, os nossos corações, nos sintonizando com a espiritualidade superior que está aqui nos acompanhando e nos orientando, solicitando que a nossa mente esteja aberta, que os nossos ouvidos atentos para ouvir todos os esclarecimentos que a espiritualidade superior irá nos repassar. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esse tema. Esse tema, ele faz parte do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e mais especificamente das instruções dos Espíritos, nos itens 19 a 21. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? E nesses itens, quem nos esclarece em relação a esse tema, a essa pergunta, é o Espírito de São Luís. E o que São Luís nos diz é muito importante. Eu convido todos a lerem, né, esses itens no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a resposta de São Luís é muito complexa. Ele nos diz que é preciso refletir muito, porque existe uma diferença muito sutil entre as situações em que nós devemos apontar o erro do outro e as situações em que nós devemos nos calar em relação ao erro do outro. E sempre lembrando que quando a gente fala em erro do outro, esse erro pode ser nosso também. Nós todos somos espíritos muito imperfeitos, né? Nós estamos aqui num planeta de expiações e provas, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Nós temos muita coisa a aprender. E como nós somos tão imperfeitos, nós erramos o tempo inteiro. Tá? E é por isso que essas situações de erro, elas são muito recorrentes na nossa vida. E nós temos que aprender a como lidar com essas situações. Toda vez que uma coisa acontece de forma recorrente na nossa vida, significa que a gente ainda não aprendeu como lidar com essa coisa. E ela vai acontecer e acontecer novamente até que a gente aprenda, né, como lidar com ela. E segundo São Luís, a palavra-chave para a gente aprender isso é caridade. A gente tem que saber como lidar com caridade em relação ao erro do próximo e, por consequência, em relação ao nosso próprio erro. Então nós vamos iniciar lidando com essa complexidade, né, de situações. Bom, apenas espíritos que são muito sábios sabem exatamente o que eles devem fazer quando acontece uma situação de erro do outro. Né? E nós não somos muito sábios, nós somos muito imaturos. Então a gente não sabe como agir corretamente. O máximo que a gente faz é reagir, né? E normalmente a gente reage de uma forma impensada em relação a esse erro do próximo. A gente reclama, né? A gente aponta o erro, a gente reclama o tempo inteiro do erro do outro, sem nem pensar que aquele erro ele pode estar sendo cometido por nós mesmos. Né? Então, já que a gente não tem a sabedoria para agir de forma correta em relação ao erro do outro, nós temos que pelo menos aprender a reagir de forma correta. Como isso? Ao invés de a gente esperar a situação do erro do outro acontecer para a gente ver como que a gente vai fazer essa reação, o ideal é que a gente reflita sobre isso antes, de tal forma que ao reagir ao erro do outro, a gente faça essa reação de forma raciocinada e não de uma forma impensada. E essa então a intenção dessa palestra de hoje,
que a gente pegue todo esse conhecimento, toda essa orientação que o Espírito de São Luís nos deu, para que a gente possa refletir sobre as diferentes situações de erro que podem acontecer e como que é a melhor forma da gente reagir a essas diferentes situações. A gente vai então começar falando sobre quando deixar de apontar o erro é caridade com o próximo. E a maior parte das vezes é esse tipo de situação com que a gente se depara. Existem duas coisas que a gente pode fazer, né, para conseguir determinar se aquela situação de erro é uma situação em que a gente deve se calar, né, que o mais caridoso é a gente se calar. A primeira coisa é, a gente deve se perguntar quem se beneficia com o apontar o erro nessa situação. Se a resposta for apenas nós nos beneficiamos, o melhor é calar, né? Porque nessa situação o que a gente tem é uma situação de orgulho nosso. Na hora que a gente aponta o outro, a gente está querendo aponta o erro ao outro, a gente está querendo menosprezar o outro. Então, nessa situação, o melhor é ficar calado, o mais caridoso é ficar calado. A outra pergunta que a gente pode se fazer é: existe alguma utilidade em apontar esse erro? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem um encontro marcado com uma pessoa e essa pessoa se atrasa. E assim que a pessoa chega, a gente já vai apontando o erro, ela se atrasou, né? Essa reação irracional que a gente tem, ela é muito parecida com a reclamação, né? Então a gente reclama. E a gente está num movimento atual de tentar viver num mundo com menos reclamação. Reclamação é uma coisa muito ruim. Então, se a gente aponta para a pessoa que a pessoa chegou atrasada, qual é o benefício que vai ter nisso? Qual é a utilidade desse apontamento? Já aconteceu, a pessoa já chegou atrasada, não vai mudar nada o fato da gente falar para ela que ela está atrasada. E além de não mudar nada, ainda vai fazer com que aquele encontro, que poderia ser um encontro agradável, bom, fique um encontro ruim, né? Porque ele já começa com uma reclamação, com uma inimizade. Então, nessas situações, o melhor é a gente deixar de apontar o erro do próximo. E a gente também tem que pensar numa outra coisa muito importante em relação a isso. É que muitas vezes, quando a gente enxerga o erro do próximo, a gente está utilizando o próximo como nosso espelho. Nós somos, né, muito bons em fazer isso. A gente olha para o outro e a gente vê uma coisa que incomoda no outro, mas que na verdade não é do outro. É algo nosso que nós estamos espelhando nele. Então, se existe alguma coisa que alguém faz conosco recorrentemente que nos incomoda, né, que se repete o tempo inteiro, muito provavelmente aquilo não é da outra pessoa, aquilo é nosso. Então nós temos que parar e pensar, por que aquele erro está me incomodando tanto? E ver em nós o que é que nós temos que mudar para que aquele erro deixe de incomodar, né? Muitas vezes essas situações, né, recorrentes de coisas que nos incomodam, elas acontecem para nos ensinar a tolerância com o erro do próximo, né? A maior parte dos casos, então, de erro do outro são essas. E eles são, então, esclarecidos, ou a gente consegue saber qual é a melhor forma de reagir com essas duas perguntas, né? Quem é que se beneficia daquilo e existe alguma utilidade em apontar aquele erro? Se não for isso, a gente tem que olhar para dentro da gente para saber se é alguma coisa em nós que nós temos que mudar para que aquele erro não nos incomode mais.
A gente vai agora passar para outra situação, para vocês verem a complexidade do que a gente tem que refletir sobre isso. A outra situação é: quando é que apontar o erro é caridade com o próximo? Ora, nós estamos aqui encarnados nesse planeta para ajudar uns aos outros. Nós somos espíritos que estão aprendendo, né? A Terra é uma grande escola, né? A vida é uma grande escola e a gente aprende muito com a vida. Isso significa que quando alguém nos aponta um erro, aquele apontar o erro, a gente tem que saber como receber aquilo, né? sem revolta, porque quando nos apontam o nosso erro e nós nos revoltamos, isso significa orgulho, né? Orgulho ferido, né? Quem tem orgulho ferido é porque é orgulhoso. E a gente tem que, então, tentar corrigir essa imperfeição em nós. E se ninguém nos aponta o erro, muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente está errando. Então, o apontar o erro é uma caridade, porque tanto a pessoa que aponta o nosso erro como nós que apontamos o erro do outro, nós estamos mostrando o que aquela pessoa tem que modificar em si para conseguir se aprimorar espiritualmente, né? Evoluir espiritualmente. E é essa a nossa finalidade aqui na Terra. Só que qual é o problema? Como fazer isso? Né? Nós temos que fazer isso de uma forma caridosa. Então, toda vez que nós nós nos depararmos com uma situação de erro do outro, em que nós achemos que é necessário apontar esse erro para que aquela pessoa consiga se aprimorar espiritualmente, a forma como a gente vai fazer isso, a gente tem que pensar como a gente gostaria que aquela pessoa fizesse com a gente se a situação fosse ao inverso. Isso é, se nós fôssemos a pessoa que tivesse errado e o outro fosse nos apontar o nosso erro para nos ajudar a nos aprimorar. Se nós tivermos essa empatia, né, de saber como nós gostaríamos que esse erro nos fosse apontado, muito provavelmente nós vamos conseguir apontar o erro ao outro de uma forma caridosa, sem ferir o orgulho do outro, caso o outro tenha essa imperfeição. O tempo em que a gente faz isso, ele tem que ser pensado. Então, muitas vezes é necessário deixar passar um tempo entre o erro que aconteceu e o nosso apontar aquele erro. Esse deixar passar um tempo é o suficiente para que a situação se acalme e a pessoa receba aquele apontar o erro de uma forma mais tranquila, tá? De maneira a realmente auxiliá-la no seu aprimoramento espiritual. Outra situação que acontece é que existem alguns papéis que a gente pede no nosso processo reencarnatório, que são papéis em que a gente tem a obrigação de apontar o erro do outro. Que papéis são esses? Quando a gente assume o compromisso de ter filhos, né? Ou então assume o compromisso de ser um professor, né? Os pais, eles têm a obrigação de apontar o erro dos filhos. Assim como o professor tem a obrigação de apontar o erro dos alunos. Só que a forma, novamente, né? A forma como a gente aponta esse erro, ela tem que ser muito cuidada. Pais, por exemplo, que o tempo inteiro apontam o erro da criança, dizendo que, viu só, você faz tudo errado, você não serve para nada, não presta para nada, e outras frases desse teor, né, são pais que não estão apontando o erro de forma correta, porque eles estão produzindo adultos com problemas emocionais. Nosso aprendizado, né, como ser humano, ele é um aprendizado que ele sofre muita influência de reforços, né? E tanto reforços negativos como reforços positivos. Essas frases que eu acabei de dizer,
quando elas são faladas de forma recorrente, né, para a criança, elas são reforços negativos. E o reforço negativo ele nunca é muito bom, né, para que a gente consiga fazer um aprendizado. O melhor é sempre um reforço positivo. Então, ao invés de o tempo inteiro ficar reclamando com a criança que a criança não serve para nada, não acerta nunca nada, o melhor é, quando ela acerta, elogia, né? Mostra que aquele é o comportamento correto que ela deve ter. E ela vai então naturalmente aprender o que é o correto fazer e corrigir os erros que ela está cometendo. A mesma coisa um professor em relação aos seus alunos, né? Então a forma como a gente aponta esse erro, ela tem que ser sempre muito cuidada. Por fim, uma outra reflexão que a gente tem que ter é: quando apontar o erro, é caridade conosco próprios, né? Porque muitas vezes a gente imagina que para ser um bom espírita a gente não deve nunca, né, apontar o erro da outra pessoa. E a gente vai se calando e vai engolindo sapo, né? E isso vai nos causando mal, nos causa mal emocional e vai posteriormente causar mal orgânico, mal físico, né, por causa desse mal emocional que a gente tem. Então a gente não deve engolir sapo o tempo inteiro. Se algo está nos incomodando realmente e que a gente vê que aquilo está sendo demais, está sendo um peso muito grande para a gente deve apontar sim o erro. Por quê? Porque nós também merecemos amor, merecemos respeito, né? Nós temos que respeitar o outro, mas temos que respeitar a nós mesmos também. Então, se o erro do outro é algo que está causando desrespeito conosco, nós temos que falar, tá? Mas falar de uma forma tranquila, de uma forma calma, nos posicionando, né, conversando tranquilamente. As situações elas se resolvem muito facilmente, a maior parte das vezes, com conversas amistosas. E é isso que a gente deve tentar fazer. Isso, então, nos mostra a complexidade desse tema de apontar o erro do outro. Nós temos várias vertentes, e essas várias vertentes que a gente tem que pensar, que tem que refletir, fazem com que a gente pareça essa figura aqui, né? A estátua do malabarista segurando 3 aros, somos nós, né? Malabaristas da vida, segurando essas 3 vertentes da questão do apontar o erro. E a gente tenta então equilibrar isso, mas nós ainda somos muito inábeis nesse equilíbrio, né? Então nós erramos muito em relação a isso. Nós temos que nos exercitar diariamente para conseguir fazer com que esses 3 aros fiquem o mais equilibrados possível. Só isso vai fazer com que a gente pare de reagir de forma impensada ao que nos acontece e comece a reagir de uma forma raciocinada ao erro dos outros e ao nosso próprio erro. Muita paz para todos. Obrigada.